Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos falar sobre a encarnação nos diferentes mundos. Este item está no capítulo 4 da Pluralidade das Existências, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Este capítulo, ou na verdade este tema, ele está muito fortemente relacionado com o capítulo número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Este, portanto, é um ensinamento que foi trazido a nós pelo próprio Mestre, Jesus, onde ele fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito. Então, este assunto, que é tão rico para nós de conhecimentos e de esclarecimentos a respeito do nosso progresso espiritual, ele tem uma relação muito forte com esse capítulo número 3 e portanto, eu fico aqui a dica, para que nós todos façamos o estudo deste item Encarnação dos Diferentes Mundos, do Livro dos Espíritos, bem como o capítulo número 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Estas leituras vão auxiliar muito a gente na compreensão do nosso progresso espiritual e entender que este progresso espiritual não se dá única e exclusivamente aqui na Terra, mas em diferentes mundos, que existem no universo. Isto é muito interessante a gente saber. Né? Para a gente começar, o estudo de hoje, nós vamos também fazer o uso aqui de um conselho que Kardec nos traz lá na Revista Espírita de março de 58. Este item aqui chama-se Júpiter e alguns outros mundos. Porque ele faz uma ligação aqui muito importante para que a gente possa compreender o objetivo do estudo deste tema. Muito interessante. Olha só o que ele fala para a gente. Antes de entrar em detalhes nas revelações que nos fizeram os espíritos sobre o estado dos diferentes mundos, vejamos a que consequência lógica poderemos chegar por nós mesmos e pelo simples raciocínio. Reportemos-nos à escala espírita que demos no número anterior. Aqui ele se refere à revista de março. Continuando, as pessoas que estiverem desejosas de se aprofundar seriamente nesta nova ciência, recomendamos que estudem cuidadosamente aquele quadro e dele se compenetrem, pois aí encontrarão a chave de muitos mistérios. Então aqui eu deixo uma outra sugestão para que a gente possa fazer um estudo bem completo nesse sentido de entender a encarnação dos diferentes mundos. A sugestão é que a gente possa fazer a leitura, o estudo dos temas diferentes ordens de espírito, escala espírita e progressão dos espíritos, que está no capítulo 1, da parte segunda do Livro dos Espíritos. Então, é muito importante, já que a gente está interessado em nos aprofundar no nosso entendimento, crescer no nosso entendimento dentro da doutrina espírita. Nós estamos aqui aprendendo juntos e para aqueles que estão acompanhando os nossos estudos, no sentido de começar a ter uma base, uma noção dos ensinamentos que são apresentados pelos espíritos e que foram compilados, codificados, organizados por Kardec, estudar esses temas aqui nos auxiliam a compreender muitas e muitas coisas. Progressão dos espíritos é extremamente importante da gente entender, porque auxilia, inclusive, a nós a fazermos uma análise de nós mesmos, porque trata de um processo de aprendizado, um processo educativo que Deus nos permite ter, onde, através do exercício do nosso próprio livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha, nós, através de inúmeras oportunidades que se dão, inclusive, nas diferentes encarnações, nós vamos aprendendo a entender o que é o certo, o errado, o bem e o mal, através do exercício da nossa escolha. Então, nós semeamos com uma certa liberdade e nós colhemos de acordo com aquilo que nós plantamos. Ou seja, a cada um mérito das suas próprias obras. E nós, portanto, somos o resultado de tudo aquilo que nós semeamos até então. Esse raciocínio é importante porque nos faz ter e compreender a responsabilidade que nós temos na nossa própria vida, na nossa própria existência e, enquanto espíritos, do nosso próprio progresso espiritual. Compreender isso tem consequências muito profundas, porque elas vão impactar na forma como nós entendemos e compreendemos a vida, e vai impactar na forma como nós nos comportamos atualmente. Para aquele que tem um ponto de vista na vida futura, no seguinte sentido, de que compreende que a nossa existência não se encerra com o corpo físico,
as ações de hoje têm significado muito maior, porque ele compreende que estas ações, né, vão ter um impacto na sua felicidade ou infelicidade e serão construídas dali para frente. Né? Então não é pensar apenas no futuro, mas pensar no presente, né, entendendo que aquilo que nós fazemos hoje resulta numa condição melhor para nós no futuro. Né? Ou seja, né, nós estamos construindo, progredindo, nos educando e aprendendo. E isso nos auxilia a compreender, né, que Deus ele nos oferece as oportunidades de aprendizado. Né? E tudo aquilo que nos sucede e que chega até nós são, na verdade, oportunidades que Ele nos concede. Do contrário, a gente pode se rebelar contra Deus, se nós não tivéssemos esse entendimento. Né? O que não é correto da nossa parte, porque Deus é amor, bondade, justiça e misericórdia para com todos nós, todos os instantes. Né? Somos nós os responsáveis pela construção de nós mesmos, né? Da nossa felicidade ou infelicidade. Depende daquilo que nós estamos fazendo. Né? Então, isso para nós é muito importante. Né? Então, compreender essa questão, né, desta progressão espiritual, que é o que Kardec nos traz, é muito importante, porque entender que este progresso se dá de maneira muito diferente, ou seja, espíritos estão em diferentes processos ou em diferentes momentos, vamos colocar assim, né, melhor dizendo, desta escala de progressão. Então, como nós temos a liberdade da escolha, nós podemos evoluir mais ou menos rapidamente, de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos esforços. Ou seja, mais uma vez, a cada um mérito das suas próprias obras. Compreendendo desta maneira, né, é importante, então, ou isso nos permite, melhor dizendo, fazer uma ligação com os diferentes mundos existentes e que oferecem os meios adequados e necessários ao progresso daquele espírito. Né? É muito interessante a gente pensar nisso, fazendo esta ligação. Olha que interessante o que nos traz aqui Kardec na sequência. O mundo dos espíritos é composto das almas de todos os humanos desta terra e de outras esferas, desprendidas dos liames corpóreos. Do mesmo modo, todos os humanos são animados por espíritos neles encarnados. Ou seja, né, vamos colocar aqui da nossa humanidade terrestre, ou seja, da humanidade que habita aqui o nosso planeta Terra. Todos nós, né, os humanos, né, aqui nós estamos tratando apenas dos espíritos que já adquiriram, né, um certo grau de razão, né, e já têm a consciência de si mesmos, né, nós estamos falando destes espíritos, né, que estão aqui encarnados. Né. Eles estão, portanto, nós, né, nós estamos animados por espíritos, somos individualidades espirituais, né, passou por um processo de evolução muito longo já. Né? Então, cada um de nós conserva a sua bagagem espiritual com as suas imperfeições a serem corrigidas, bem como com tudo aquilo de bom e de progresso que já alcançou. Né? A bagagem espiritual que todos nós temos. E nós, quando espíritos encarnados, nós dizemos aqui que somos almas, né? Ou seja, um espírito encarnado. Então, é o que ele fala, né? Aqui, né? O mundo dos espíritos é composto de almas de todos os humanos dessa terra e de outras esferas, né? Então, esses nossos corpos, né? Ou cada um de nós, melhor dizendo, está animado por um único espírito, né? Então, há, pois, solidariedade entre esses dois mundos. Os homens terão as qualidades e as imperfeições dos espíritos com os quais estão unidos, e os espíritos serão mais ou menos bons ou maus, conforme o progresso que hajam feito durante sua existência corpórea. Então, olha só, estas poucas palavras resumem toda a doutrina. Como os atos dos homens são o produto de seu livre-arbítrio, conservam eles o cunho da perfeição ou imperfeição do espírito que os provoca. Ser-nos-á, pois, fácil fazer uma ideia sobre o estado moral de um mundo qualquer, conforme a natureza dos espíritos que o habitam. De algum modo, podemos descrever sua legislação, traçar um quadro de seus costumes, de seus usos e de suas relações sociais. Muito interessante de pensar nisso. Ou seja, ele está falando assim, né? No nosso mundo, qual é a natureza dos espíritos que ali habitam? Né? Basta que nós façamos uma análise das condições sociais que nós todos estamos submetidos, né? Avaliar, como ele aqui coloca, né, como uma possibilidade, né, de avaliar as diferentes legislações, né, traçar os costumes, né, as relações sociais, como elas se dão, para ver o grau de desenvolvimento ou de progresso espiritual que cada um de nós já alcançou. Então, é interessante da gente observar que existem similaridades entre, né, os espíritos, porque nós estamos ali mais ou menos no mesmo grau evolutivo e temos aqui na Terra o nosso mundo onde nós estamos encarnados, que nos oferece os meios adequados e necessários ao nosso aprendizado, ao nosso progresso espiritual,
na condição que nós já conquistamos. Então, dentro de tudo aquilo que nós já conquistamos enquanto espíritos, do progresso espiritual que nós já adquirimos, né, nós então nos reunimos ou encarnamos em mundos que nos oferecem os meios necessários para que a gente continue realizando o nosso progresso espiritual. Isso é muito interessante de fazer a relação, né, dos diferentes mundos encarnados e do progresso que os espíritos fizeram. Muito interessante. Né? E aí, então, a gente começa com as questões do Livro dos Espíritos. Na questão 172, ele fala assim, né, o Kardec pergunta, né? As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Olha a resposta que os Espíritos nos dão. Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, de acordo com essa resposta que os Espíritos nos dão, é possível da gente entender também que nós ainda estamos muito distantes da perfeição. Né? Neste capítulo, que é Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, tem muitos textos importantes de serem estudados. Né? A gente colocou aqui no nosso estudo alguns deles e não faremos, né, o estudo deles em apenas um único estudo. Né? Não vai dar tempo. Mas tem, né, as progressões dos mundos, né, o que representa mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados, mundos felizes, isso tudo nos é explicado. Alguma coisa disso nós ainda vamos ver aqui hoje. Mas é interessante da gente pensar nesta resposta e fazer a relação que a gente está construindo aqui no nosso estudo de hoje, que sabemos que a Terra é um mundo de provas e expiações, mas que já está passando por uma transformação, né, em que nós vamos passar de mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Né? Isso é muito interessante da gente compreender e entender que aqueles espíritos que ali irão encarnar, né, neste futuro, já e a partir dali, né, são espíritos que já alcançaram um determinado grau evolutivo, né, onde as suas tendências vão começar a ser mais positivas, né, onde as suas tendências vão ter já uma natureza boa, muito mais com possibilidades muito maiores de serem desenvolvidas. Né? Isso é muito interessante da gente compreender. E lá, nestas diferentes ordens do espírito, na escala espírita, onde nós vamos tratar dos diferentes degraus, vamos colocar assim, né, ou graus, ou níveis, né, de progresso, né, que a gente já alcançou, em uma escala, obviamente, que nos permite ter uma ideia das características gerais de cada um daqueles espíritos, porque entre elas, obviamente, né, são infinitas as possibilidades de desenvolvimento. Né? Mas ali Kardec coloca simplesmente grupos que são caracterizados de maneira que nos permite a enxergar qualidades ou características de uma maneira geral. Então, a gente consegue entender mais ou menos onde que a gente se encontra ali. Né? Então, eu vou pegar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, nas muitas moradas na casa de meu pai, que é o capítulo número 3, as diferentes categorias dos mundos habitados. Este texto é muito importante para que a gente possa entender que as nossas existências corpóreas não se dão única e exclusivamente aqui na Terra. Já passamos por mundos mais primitivos, talvez, né? E vamos passar, dependendo do nosso esforço, dependendo da nossa vontade de nos melhorarmos, né? Continuar aqui na Terra, nesta nova condição de mundo generado, e quem sabe, né, também encarnar em mundos relativamente superiores aos da Terra. Né? Que seria, então, mundos em uma condição mais feliz, relativamente, do que o da Terra. Né? Então vamos lá, vamos ver aqui o que os espíritos nos trazem. No item número 3 ele coloca assim, né? Do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes, uma das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que ela se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Olha que interessante, né? Então, existem mundos de diferentes categorias, mais ou menos evoluídos física e moralmente. Né? Outros, inclusive, da mesma categoria que o da Terra. E é interessante da gente observar a própria história, né, evolutiva da Terra, e aí talvez falte a mim, né, os conhecimentos necessários para falar com profundidade sobre o assunto,
né? Mas nós podemos fazer uma breve lembrança dos momentos de transformação da Terra e dos povos que aqui viveram, né? Da nossa espécie, inclusive, né? Das suas transformações, né? E observar que, olha só, nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. Quer dizer, nós já tivemos esta condição aqui na Terra também. E, portanto, nós podemos avaliar a evolução dos globos, né, por uma análise que nós podemos fazer do nosso próprio planeta, do presente para o passado. Então, olhando a nossa história, do momento em que nós estamos hoje para o passado e observando quantas e quantas mudanças significativas nós podemos compreender e avaliar, tanto com relação às características físicas do planeta, né, quanto ao próprio, e aí levando em consideração a humanidade terrestre, o desenvolvimento físico e moral e de inteligência também, né, intelectual, da nossa espécie. Né? E aí você vê esta evolução acontecendo. Muito interessante da gente observar isso. Né? A compreensão desta análise nos permite avaliar as possibilidades, sim, de evolução do globo, né? Que são, né, as moradas adequadas ao desenvolvimento dos espíritos que ali estão encarnados. E nós podemos observar também, né, os diferentes graus em que a nossa humanidade terrestre esteve, diferentes graus de evolução espiritual, né, onde conquistaram, né, diferentes estados intelectuais e morais. Né, e continuamos, né, desenvolvendo. Olha só, no item número 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer nos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral como segue. Olha só. Então, é o que a gente estava falando, né? A gente não pode fazer uma classificação absoluta, dizendo que este mundo pertence a tal categoria, este é assim e tal, porque os graus que estão entre um e outra, né, um nível assim, né, mais, digamos, característico, como nós vamos ver aqui, né, os diversos mundos que estão entre uma categoria e outra contemplam uma infinidade de possibilidades. Né? É o que ele está falando. Embora a gente não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, né, a gente pode, em virtude do estado em que cada um desses mundos se encontram e da destinação que trazem, tomando por base as características que mais são perceptíveis desses mundos, né, dividi-los de modo geral como se segue. Então, de modo geral, mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma humana. É o que a gente estava falando. A Terra já foi um mundo primitivo. Né? Mundos de expiação e provas, onde domina o mal, né? Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, né? Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Né? Então, de uma maneira geral, a gente pode encontrar, né, ou fazer uma classificação dos diversos mundos de acordo com com esses grupos, né, que a gente está colocando aqui. Né? Mas, como nós comentamos, existem diferentes possibilidades ou infinitas possibilidades entre um grupo e outro. Né? Então, é como se tivesse um PLA e um PK. Né? Então, ele termina aqui nesse item número 4 assim: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem em abraços com tantas misérias. Né? Então, essas mensagens, a gente tem que lembrar que foram trazidas a nós lá em 1850, 1860. Né? Então, já se passaram, né, 150 anos, aí mais de 150 anos, né, e nós tivemos essas mensagens recebidas. Né? E, naquela época, já se era dito sobre a transformação que a humanidade passaria. E é o que nós vemos hoje. Né? Realmente. Para terminar esse item aqui, né, ele fala assim: os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar, para atingir a perfeição. Quando, em um mundo, eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outros mais adiantados, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. Aqui, então, nós enxergamos, né, esse link entre a progressão espiritual e o mundo em que o espírito encarna. Muito bem, né, relacionados aqui para nós. Né? Muito claro para nós ver esta ligação. Então,
os espíritos que encarnam o mundo não se acham a ele presos indefinidamente, ou seja, né, por tempo indeterminado aqui, de maneira perpétua talvez, né, porque eles cumprem a sua marcha, o seu progresso espiritual, utilizando dos meios mais adequados, utilizando os meios que vão permitir que ele se desenvolva melhor. E isso, quem nos dá as oportunidades é Deus. Então, nesse caso, quando nos é possibilitado ir até um mundo superior, relativamente superior, né, àquele que nós estamos encarnando, né, quer dizer que isso para nós é uma recompensa, dado que nós vamos ter a oportunidade de aprendermos novas coisas que vão possibilitar ainda mais o nosso progresso espiritual, trazendo para nós mais felicidade, né? Existe também, né, se nós não estivermos de acordo também com as condições do próprio mundo que nós habitamos, né, de um aspecto negativo, sermos convidados, né, a encarnar em mundos mais primitivos, relativamente mais primitivos, do que aquele que nós estamos habitando, né? Ou seja, mundos menos evoluídos do que aqueles que nós estamos habitando, né? Não necessariamente mundos primitivos, né? Vamos deixar claro isso, né? Que é o caso que nós tivemos, por exemplo, dos exilados de Capela. Quem tiver curiosidade pode pesquisar sobre isso, né? Os exilados de Capela, que não estando de acordo com o grau evolutivo do planeta Capela, que estava passando por um processo de transição, assim como a Terra hoje passa, esses espíritos não mais se enquadrariam, pelo menos momentaneamente, à condição evolutiva daquele globo, foram convidados a encarnar em mundos menos evoluídos do que aquele naquela época, que era um mundo da Terra, que era o nosso planeta Terra, né? Um mundo mais primitivo em relação, ou se comparado, ao mundo de Capela. E qual era o papel desses espíritos, né? Isso serviria para eles como um meio também de progredirem, né? Porque além de eles conseguirem, né, encontrar um meio adequado àquilo que eles precisavam, eles auxiliaram no progresso da nossa própria humanidade, né? Então, para nós, né, esses espíritos que encarnaram nos auxiliaram no nosso progresso. E é nesse aspecto que nós vemos a solidariedade universal, né, entre os diversos espíritos, entre os diversos mundos. Isso é muito interessante. Obviamente que daí surgem vários detalhes que nós precisamos estudar, né? E para terminar aqui, ó, continuando, são outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram, né? Então, cada mundo oferecendo para os espíritos os meios adequados necessários para o progresso que eles têm que adquirir ou cumprir, né? Então, e apropriados, né, ao adiantamento que já conquistaram. E aí termina. É-lhes uma recompensa ascenderem, ou seja, subirem, né, a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal, né? Então, mais uma vez, né, para enfatizar essa questão, as diferentes categorias dos mundos habitados têm uma forte, estreita ligação com o progresso espiritual que nós realizamos enquanto espíritos. E nós precisamos entender que o mundo no qual nós estamos, né, ele corresponde àquilo que nós temos possibilidades, ou que nós temos como possibilidades de acordo com o grau evolutivo, o grau de evolução espiritual que nós conquistamos, ou seja, de acordo com o nosso progresso espiritual, né? Nós não conseguimos avançar muito nos nossos mundos, né, em que nós encarnaremos, dado que nós ainda não temos condições espirituais suficientemente para adentrar a esses mundos. Obviamente, né, que daí depende de nós nos esforçarmos, né, com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio, nos empenhando através de um esforço pessoal intransferível, né, individual, para sermos merecedores, ou seja, através das nossas obras, temos o mérito de, como ele colocou aqui, né, receber uma recompensa de ascender a um mundo de ordem mais elevada. Então, para nós seria uma recompensa, né, através ou mediante ao nosso mérito, né, de termos evoluído espiritualmente, né, através do nosso esforço, de ascender, então, ou de subir a um mundo mais elevado, que quer dizer encarnar em um mundo mais elevado, né? Na questão 173, ele coloca para nós o seguinte, né, Kardec pergunta: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? E os espíritos respondem: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar de um mundo a um mundo superior. E ele pergunta novamente: podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Pergunta novamente: podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida.
é possível que já tenhais vivido algures, que seria alhures, né, em outros lugares, e na Terra. Então, esta questão nos esclarece que o espírito, ele pode viver, pode ter várias experiências encarnatórias e pode ter tido já várias experiências encarnatórias em um mesmo mundo. Ou seja, aqui na Terra pode ser, e talvez isso seja provável para muitos de nós, né, que nós já tivemos vivido muitas vezes aqui na Terra, né, ou seja, encarnações, né, neste nosso mundo, né. Poderemos ainda reaparecer aqui, né, mas isso também depende do nosso esforço. E podemos voltar a este se nós, mesmo que nós, de alguma maneira, tenhamos mudado o nosso mundo de encarnação, vamos colocar assim, né? Então, por exemplo, né, pode ser que um espírito esteja num determinado mundo, vamos colocar, né, Júpiter, por exemplo, né? Eu até aqui no material, vou abrir um parênteses, né, nesse material que eu vou disponibilizar para a gente, coloquei algumas informações a mais que estão aqui na Gênese, né, que nos auxiliam na compreensão. Coloquei aqui outras questões do que é o Espiritismo, né? Este material que vai ficar disponível para todo mundo pode auxiliar a compreensão também desses diversos temas. Mas vamos supor, né, que um espírito que está vivendo ou que está encarnado, né, vamos colocar assim, melhor dizendo, né, lá em Júpiter, que é um mundo, que é um planeta mais evoluído do que o da Terra. E aí, em missão, ele aceita, né, encarnar no nosso mundo para nos trazer, né, conhecimentos, para nos auxiliar no nosso processo evolutivo, na nossa evolução. Então, ele aceita a missão de encarnar em um mundo relativamente inferior àquele que ele habita, que é, no caso do nosso exemplo, Júpiter, e aí ele aceita, por exemplo, encarnar num mundo mais inferior, que seria, por exemplo, a Terra. Então, ele habitou várias vezes, ou teve várias encarnações em Júpiter, e aceita por missão encarnar na Terra. Quando ele termina essa missão, obviamente que ele terá possibilidades, né, se ele, né, tem a condição espiritual para tal, né, ele voltará a viver neste planeta Júpiter. E é o que está falando aqui, né? Então, assim, ó, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos, né? Aqui no caso ele se refere à Terra e no nosso exemplo nós nos referimos a Júpiter, né? E aqui então, sem dúvida, é possível que já tenhas vivido, né, em outros lugares e também, né, na Terra, na nossa resposta. Então, no nosso exemplo, ele volta a viver em um mundo que ele já havia vivido, né? Bem como ele teve existências em outros mundos. Bom, a gente vai terminar esse estudo por aqui, né, dado que são muitos conceitos, acho que vale a pena da gente, né, ir com calma, trabalhando, né, bem esses materiais. Então, fica o convite para que a gente possa ler. Né, a minha sugestão aqui de estudo é que nós, primeiro, que a gente faça a leitura deste item no Livro dos Espíritos, que é a encarnação nos diferentes mundos, né, e que nós possamos ler também este capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Né? Obviamente que, como nós comentamos no nosso estudo de hoje, existindo essa forte ligação com o progresso espiritual realizado por todos nós enquanto espíritos, fica a sugestão também da leitura desta parte que trata da evolução e do progresso espiritual, né, que está no capítulo 1 da parte 2 do Livro dos Espíritos. Né? Fazendo esse estudo aqui, né, vamos colocar essa meta para a semana, né, fazendo o estudo, né, destes itens aqui, a gente vai compreender muitas e muitas coisas. Cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente faz uma reflexão sobre esses temas, a gente compreende mais coisas, né? E como eu coloquei no começo, o entendimento da progressão dos espíritos, ele não nos auxilia apenas a compreender algo no seu aspecto filosófico, né? Ou, inclusive, científico, no aspecto de você compreender leis da natureza, né? Das leis divinas, das leis naturais, mas também compreender questões de cunho moral e fazer uma análise de você enquanto espírito, permitindo, né, a compreensão dos erros e dos acertos que todos nós estamos submetidos a fazer, né, e que faz parte da nossa bagagem espiritual, se encontra, portanto, dentro do nosso progresso espiritual, do nosso processo de aprendizagem e de educação. Né? E compreender este progresso espiritual nos ajuda, inclusive, muitas vezes, a nos perdoar. Porque nós entendemos que, em determinado momento, a gente não tinha um entendimento suficiente para tomar tal ou qual atitude, né? E mesmo que sim, e mesmo que aquilo já estivesse ali claro para nós, e nós, de uma certa maneira, tomamos uma atitude equivocada, né? Nós compreendemos que, dentro deste processo de aprendizagem, nós temos a possibilidade também de reparação, né? Mediante um esforço, mediante, né, a nossa vontade, ao nosso esforço,
E isso tudo se traduz para nós como aprendizado, como bagagem espiritual, que nos vai auxiliar no nosso progresso espiritual, né? Isso tudo é muito consolador para nós. Obviamente que cada um vai tirar desses ensinamentos, né, aquele material que, né, está de acordo com as suas possibilidades de compreensão, vamos colocar assim, né? Cada um vai tirar desses materiais, né, aquilo que tanto faz falta para si, né? E obviamente que para compreender cada vez melhor e tirar, né, desses ensinamentos mais e mais coisas, é preciso continuar o estudo, fazer o estudo não apenas das questões teóricas, né, mas fazer um estudo de si mesmo, procurar o autoconhecimento, né, fazer os estudos, né, e obter a compreensão dos ensinamentos que são trazidos aqui pelos espíritos e que, por exemplo, nos auxiliam a compreender, né, os ensinamentos morais que foram trazidos por Jesus e a colocar em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, tudo isso nos auxilia a melhor compreender, nos auxilia a progredir, nos auxilia a melhor direcionar os nossos esforços, né? Ou seja, nos auxilia no redirecionamento para a senda do bem, caso a gente não estivesse já nele, né? Mas o entendimento desses itens nos auxilia muito a compreender não apenas de um ponto ou de um aspecto filosófico, mas também para nos auxiliar na nossa reeducação moral, no nosso redirecionamento, e isso é muito importante, né, para nós. Nos auxilia a entender como melhor nos comportar, como melhor nos proceder, né, melhorando a nossa regra do bem proceder. Bom, meus amigos, então a gente continua esse estudo, né, no próximo vídeo, né? Tomara que a gente consiga fazer em breve, mas espero que tenha sido útil de alguma maneira. Fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos e até um próximo estudo.